Sabe, eu estava aqui pensando, por que Lula fez isso? É claro que Lula fez isso para ter o apoio dos pastores, dos grandes pastores, das grandes lideranças. Porque sancionar a lei, sancionar uma lei que impede que obreiros que está tantos anos trabalhando na igreja, pastores, dirigentes de congregações pequenas, dirigentes de congregações, obreiros que servem a igreja, que servem o ministério por tanto tempo. Sancionar a lei que impede desses pastores sofredores, esses pastores que muitas vezes deixam de dar atenção para a sua própria família, para dar atenção para as ovelhas, para a família de terceiros. Pois é, Lula sancionou a lei que impede dos pastores, dos dirigentes, de obreiros entrar com ações trabalhistas contra a denominação, contra a igreja, contra o ministério. A maioria desses pastores não tem salário. Não tem salário. A maioria mal consegue a condução para se locomover para a igreja. E olha lá, hein? E olha lá, hein? Tá certo? A Assembleia de Deus, ela ensina que a obra de Deus tem que ser feita por amor. A maioria das igrejas, né? Tem que ser feita por amor. Os pastores grandes usam aquele versículo que diz assim: digno é o obreiro do seu salário, quando é inerente a eles. Quando é inerente a eles, quando se trata deles, quando se trata do trabalho deles. Mas quando é do obreiro, daquele pastorzinho da congregação, daquele obreiro da congregação, das igrejas, aqueles que servem, aí eles não usam, eles não aplicam esse versículo, que digno é o obreiro do seu salário. Eles aplicam aquele versículo, se é que existe, que a obra tem que ser feita por amor. Por amor. Que se lasque o pastor pequeno, que se lasque os pastores das congregações. Tá certo? O único que parece, abre aspas, que é digno de salário são os pastores grandes, pastores presidentes de igreja. Tá certo? E Lula, não era para ter feito isso, Lula. Sancionar a lei que impede desses pastores entrar com ações trabalhistas contra a denominação, contra o ministério. Cara, é claro que Lula fez isso para agradar essas lideranças. Só que, poxa vida, às vezes o pastor é o primeiro a chegar e o último a sair. Quantos pastores, às vezes, faltam no trabalho porque chegou tarde em casa da igreja? Porque chegou tarde em casa da igreja. Quantos pastores chegam atrasados no seu trabalho porque chegou tarde da igreja? Porque estava dando atenção para o povo? Porque estava aconselhando? Porque tinha pepino para descascar lá na igreja? É, meus irmãos, meus amigos, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que servem a igreja, essas pessoas mais simples, mais humildes, porque cá para nós, eu sei em que um pastor dirigente passa, eu sei o que passa, eu sei o que sofre, o tanto que sofre um pastor dirigente de uma igreja. Um abraço, até daqui a pouco.